Oi, mais um texto sobre as personalidades curadas e hoje eu vou falar sobre o contestador. Conforme o dicionário, contestar significa não aceitar como válido, discutir, e exortar significa induzir alguém a fazer ou pensar determinada coisa, ou persuadir, convencer. O contestador ele é dominante, é intenso e confrontador. Ele é motivado pela necessidade de ser forte e evitar sentir-se fraco ou vulnerável. Jesus, em seu tempo aqui na terra, era manso. No Sermão da Montanha ele disse: "Bem-aventurados os mansos". Mas, como dissemos em um outro texto, ser manso não é ser passivo ou omisso. Em Mateus 5, versículo 6, Jesus disse: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos". No livro Uma Jornada de Autodescoberta, de Ian Cron e Suzanne Stabile, nos apresenta a personalidade contestadora como um ótimo amigo, líder excepcional e auxiliador daqueles que não conseguem lutar para se defender. Ele é 8 ou 80, tem dificuldades de seguir orientações alheias e usa a agressão para se proteger emocionalmente. Ele cria suas próprias regras e espera que os outros as sigam. Eu tenho uma amiga do perfil contestador. Quando ela entra no local onde estamos, mesmo não a vendo, sabemos que ela entrou. A sua energia domina o espaço. Ela vive a vida a todo vapor. Ela é intensa em todas as situações de sua vida: aniversários, formaturas, casamentos, doenças, luto, etc. Tudo na vida dela é um evento extraordinário. Briga pela justiça, defende os injustiçados e fala o que não temos coragem de falar, mas pensamos. Não sempre o que pensamos, o que achamos necessário. O grande problema desse perfil é o seu extremo, e isso significa extrema intensidade, fios em curto-circuito. Como um dos frutos do Espírito é a temperança, nós sempre podemos melhorar. Em Mateus 21, versículo 12 a 27, Jesus ele derrubou as mesas no pátio do templo daqueles que trocavam dinheiro e derrubou as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: "Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões". Em Mateus 23, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei. Em Mateus 10, versículo 34 a 42, Jesus exorta os discípulos a deixar as coisas desse mundo e segui-lo. Em Lucas 22, 46, Jesus repreende os discípulos por estarem dormindo ao invés de orarem quando ele lhes pediu naquele momento crucial no Monte das Oliveiras, onde ele seria entregue por seu traidor à morte. Conseguimos ver que na mansidão de Jesus, ele repreende. Ele repreende algumas vezes com amor e algumas vezes com um chacoalhão. Ele dá bronca com argumentos tão convincentes que não há respostas. Ele conseguiu deixar Pôncio Pilatos, governador romano na Judéia, sem respostas. Pilatos não viu condenação em Jesus, mas também não o libertou. Essa foi uma das respostas que o deixou no vácuo, e acredito que morreu sem entender. Em João 19, no versículo 9 a 11, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. Isso é Pôncio Pilatos falando: "De onde você é?" Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre-se que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. E Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Uau, essa fala ela é tão extraordinária. Jesus ele podia tudo, mas ele escolheu obedecer. A segunda fala, entendo que a justiça viria. Pensando sobre justiça, quando estamos nos caminhos do Senhor, não devemos temer o mal, só confiar em nosso Deus. Além disso, precisamos também pensar que às vezes o nosso certo não é o certo dele. E ao invés de perdoar aqueles que nos machucam, nós alimentamos ódio. A justiça divina ela é um fato, ela existe. Mas o nosso papel é perdoar e amar uns aos outros. Voltando à personalidade do contestador, as feridas que ele traz na bagagem para agir dessa forma podem ser várias. Alguns crescem em ambientes instáveis,
instáveis, ou lares onde ser duro era merecedor de elogios. Também podem ter sofrido bullying na escola, criando uma armadura no futuro. Eles veem no mundo um lugar hostil, onde precisam se defender, por isso estão sempre na defensiva, falando duramente com rispidez. Essa é a diferença entre Jesus e o contestador. O que o deixa longe de Jesus, isto é, no piloto automático da vida, ele se torna excessivo sem o menor pudor. É inconsequente, arrogante, inflexível, intolerante e às vezes até cruel. Mas existe solução. Como todas as personalidades, afinal todas elas são necessárias, só precisam ser melhoradas. E acredito que saibam onde encontramos essa melhoria. Parece bordão. Por que será? Porque o mundo está cansado de saber, só não coloca em prática. E isso serve para mim, sempre. Por isso eu escrevo, para memorizar, para ajudar pessoas que, como eu, têm problemas de memória. A resposta é Jesus, óbvio. O contestador, quando está com Cristo, ele é destemido, generoso, inspirador, ativo, apoiador, leal, confiante, comprometido e tolerante em relação a quem é mais fraco que ele. Jesus o faz enxergar que existem pessoas confiáveis e quando existe um problema, ele nos mostra a solução. Ele sabe que ser traído dói muito mesmo, mas nos mostra que o amor sobressai e que não precisamos de máscaras da agressividade para mostrar coragem, que a verdadeira coragem é arriscar-se a ser vulnerável e amar. E isso requer bravura. No livro A Arte da Imperfeição, de Brené Brown, diz: aceitar a nossa vulnerabilidade é arriscado, mas nem de longe tão perigoso quanto abrir mão de amar, pertencer e se alegrar. As experiências que nos tornam mais vulneráveis. Somente quando somos corajosos, o suficiente para explorar as trevas, é que descobrimos o poder infinito da nossa luz. Ao invés de dizer, ou é do meu jeito, ou não é de jeito nenhum, tente dizer o que Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte.